Fala galerinha, aqui é a Fuinho. Neste vídeo nós vamos fazer alguns exercícios sobre identificação de funções orgânicas e algumas características, algumas propriedades desses compostos orgânicos, como solubilidade, temperaturas de fusão e ebulição. Então vamos começar? O primeiro exercício selecionado diz o seguinte: a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, divulgou em 16 de maio de 2017 a inclusão da cannabis sativa, nome científico da maconha, em sua relação de plantas medicinais. O tetrahidrocannabinol, THC, um dos principais componentes da cannabis, é o responsável pelas propriedades medicinais. Então aí nós temos a fórmula estrutural do THC e a partir desta fórmula a pergunta é, a questão pede: as funções orgânicas presentes na estrutura do THC são, muito bem, identificação de grupos funcionais. Então é interessante deixar a tabela do lado, a tabela de grupos funcionais, que nós já fizemos no vídeo anterior, que facilita na hora de definir. Então, nós temos, por exemplo, aqui, um grupo OH, hidroxila. Hidroxila, nós já tínhamos visto, voltamos aqui com a tabela, que pode ser um álcool, um enol e um fenol. Como nós temos um OH, vamos ver aonde? Num anel aromático, OH num anel aromático, esta é a função fenol. Então, função fenol já identificada na fórmula do THC. Lá embaixo, nós temos um oxigênio. Então, na tabelinha tinha lá COC, o coque. Então, este grupo funcional é de éter e o resto são só carbonos e hidrogênios. Então, as funções orgânicas presentes na estrutura do THC são éter e fenol. Éter e fenol, isso a gente encontra a resposta letra B. Continuando, a próxima questão do Enem diz assim: o biodiesel é um biocombustível obtido a partir de fontes renováveis que surgiu como alternativa ao uso do diesel de petróleo para motores de combustão interna. Ele pode ser obtido pela reação entre triglicerídeos presentes em óleos vegetais e gorduras animais, entre outros, e álcoois de baixa massa molar, como por exemplo o metanol ou o etanol, na presença de um catalisador de acordo com a equação química. Então, esta produção do biodiesel, então nós temos aqui, ele falou triglicerídeos, isto é um triglicerídeo com álcoois de baixa massa molar, como o metanol e o etanol. Olha aqui um álcool de baixa massa molar. Só tem um, esse é o metanol. Então, a reação entre um glicerídeo, um triglicerídeo com álcool pequeno, vai formar um biodiesel. Triglicerídeo pequeno, você tem vários tipos de óleos, né? Então, aqui o biodiesel está nessa formuleta, biodiesel. E ainda produz a glicerina, que é essa fórmula representada depois, um álcool. A função química presente no produto que representa o biodiesel é, muito bem, aqui está meu biodiesel, dupla O carbono. Isso pertence à função éster. Então, função éster, letra B. Uma questão tranquila também.
A próxima questão da FUVEST já vai dizer assim para a gente. Em um laboratório, 3 frascos com líquidos incolores estão sem os devidos rótulos. Ao lado deles estão os 3 rótulos com as seguintes identificações. Um deles é de ácido etanóico, ácido acético, vinagre, né? Outro é o pentano, o outro é um butanol, ou butanol. Para poder rotular corretamente os frascos, determinam-se para esses líquidos o ponto de ebulição sob 1 atm e a solubilidade em água S a 25 graus Celsius. Então, nós temos 3 compostos em 3 frascos. Não sei quem que é quem. Como que eu consigo determinar? Essa era uma questãozinha da FUVEST, onde alguma coisa de orgânica a gente precisaria ter, e aí ele fez uma relação com química inorgânica. Então, solubilidade, temperatura de fusão e ebulição. Aí nós temos as propriedades dentro da química inorgânica e orgânica dentro da química. Então, como que eu sei se um composto, fazendo uma previsão de temperatura de fusão e de ebulição, como que eu sei se o composto tem uma alta ou baixa temperatura de fusão e de ebulição? Eu preciso ver as ligações que ele tem, as forças intermoleculares. Então, se for uma substância apolar, tem interações muito fracas, tem interações do tipo de polo induzido. Então, mais facilmente eu separo essas moléculas. Então, são compostos com baixas temperaturas de fusão e ebulição. Se eu já tiver moléculas polares, muito polares, com muitas cargas, então elas se atraem mais fortemente. Então, são compostos com altas temperaturas de fusão e ebulição. Então, aí você precisa lembrar do quê? Quais são as forças intermoleculares? Dipolo induzido, dipolo dipolo, ligação de hidrogênio, dipolo induzido muito fraquinha, acontece em moléculas apolares. Orgânica, os hidrocarbonetos são apolares. Então, os hidrocarbonetos normalmente têm baixas temperaturas de fusão e ebulição, comparado com compostos polares de cadeias de tamanhos próximos. Se eu tiver composto com ligações de hidrogênio, que são ligações do tipo hidrogênio mais fluoroxigênio nitrogênio, são ligações, interações muito fortes. Então, eu tenho altas temperaturas de fusão e ebulição. Aonde que eu vou encontrar uma ligação de hidrogênio? OH, por exemplo, num álcool, num ácido. Então, ali você vai ter maiores temperaturas, certo? Amina, N com H. Então, você precisa saber, lembrar um pouquinho de forças intermoleculares. Outra coisa que vai influenciar também, digamos que eu tenha 2 hidrocarbonetos, o metano e o butano. O metano é hidrocarboneto, é apolar, dipolo induzido. O butano também. Só que o metano é pequenininho, o butano é um pouco maior. Então, quanto maior o tamanho da cadeia, maior temperatura de fusão, maior temperatura de ebulição. Falamos também sobre solubilidade. Como que eu sei se uma substância é solúvel na outra? Regra geral, polar dissolve polar, apolar dissolve apolar, certo? Então, tudo isso a gente viu em aulas passadas. São esses conceitos que serão utilizados também aqui para a resolução da questão. Então, lá, lembrando, eu tenho ácido etanóico, lembrando que o ácido etanóico é o ácido carboxílico de 2 carbonos, ácido acético, esse aqui, ó, do vinagre. O pentano é um hidrocarboneto de 5 carbonos, cadeia normal. Então, alguma coisa parecida com isso daqui, ó. E eu tenho butanol, ou um butanol. É um álcool que o grupo OH está na ponta da cadeia, certo? Então, aí nós temos, primeiro, sobre temperaturas. Aí nós temos hidrocarboneto, que é apolar. Todo hidrocarboneto é apolar. Interações do tipo dipolo induzido, que são interações muito fraquinhas.
Então, aqui eu tenho as menores temperaturas de fusão e ebulição. No ácido, no álcool, eu tenho ligações de hidrogênio. Então, as temperaturas são mais elevadas, certo? Então, só por essa informação, eu consigo concluir, olha, temperatura de ebulição, o X é 36 graus Celsius, o Y 117 e o outro 118. Então, menor temperatura, com certeza, é do hidrocarboneto. Este é o pentano. Então, já sei que o X é o pentano. Como a gente consegue diferenciar as outras duas substâncias têm temperaturas muito próximas? Então, não é pela temperatura, é pela solubilidade. Então, aqui eu tenho um ácido pequenininho e um álcool grandão. Então, você pode pensar, os dois têm ligações de hidrogênio, são compostos polares. Então, os dois são solúveis em água, que também é polar. Mas um é mais solúvel que o outro. Um tem uma solubilidade de 7,3 gramas para 100 mililitros de água e o outro é infinito. Então, conforme a gente vai aumentando o tamanho da cadeia, vai aumentando a parte de carbono, hidrogênio, carbono, hidrogênio, carbono, hidrogênio. Então, isso aqui vai diminuir a solubilidade. Então, a solubilidade, os dois têm OH. Cadeia pequenininha é mais solúvel. Cadeia grandona, menos solúvel. Certo? Então, agora ficou fácil. Solubilidade finita é do ácido etanóico, que é o vinagre. Você coloca em água e ele mistura, dissolve com a água com muita facilidade. E então, o álcool é o composto representado por Y. Sendo assim, a resposta correta seria pentano, 1-butanol, ácido etanóico. Na sequência, resposta A. O exercício 4 fala sobre fraldas. As fraldas descartáveis, questão do Enem, que contém o polímero poliacrilato de sódio, fórmula 1, são mais eficientes na retenção de água que as fraldas de pano convencionais, constituídas de fibras de celulose que estão representadas na fórmula 2. Muito bem. A maior eficiência dessas fraldas descartáveis em relação às de pano deve-se a quê? Então, por que a fralda descartável é mais eficiente do que uma fralda de pano? Bom, xixi tem água. Água tem as famosas ligações de hidrogênio. Certo? Então, é uma fórmula altamente polarizada. Então, se tiver interações mais intensas, vai interagir melhor. Interagir melhor quer dizer segura mais, é mais eficiente. Aqui no primeiro composto, eu tenho uma ligação iônica. Então, essa interação é chamada de íon, por ter ligação iônica. Se estiver interagindo com a água, é uma interação do tipo íon da ligação iônica e a água, que é uma substância muito polar. Então, é um íon dipolo. Já nas fraldas de pano, eu tenho OH com OH. Então, tem interações de que tipo? Aí eu teria interações com a água do tipo ligações de hidrogênio. Então, para segurar mais o xixi, a interação tem que ser mais forte ou mais fraca? Mais forte. Mais forte quer dizer com mais carga. Aonde que eu tenho mais carga? Na ligação iônica ou em ligações covalentes? Na ligação iônica. Então, quando tiver íon mesmo, de verdade, é uma interação mais forte. Então, aqui vai ter uma maior interação, é mais eficiente, porque tem interações de maior intensidade, chamadas íon dipolo. E nas fraldas de pano já não acontecem, ok? Então, aí nós vamos encontrar interações íon dipolo mais fortes entre
o poliacrilato e as moléculas de água em relação às ligações de hidrogênio que ocorrem entre celulose e moléculas de água. Resposta letra E. E aí eu coloquei uma última questão para, de novo, fazermos identificações de grupos funcionais. Então, essa questão diz: o herbicida conhecido como dicamba tem a estrutura que está aqui representada. Quais são as funções? Atenção, oxigenadas presentes nesse composto. Então, às vezes a gente vê esse cloro aqui, ó, fala, nossa, isso aqui é um haleto orgânico. E vai procurar e não encontra. Ele não falou que tem haleto orgânico. Não quer. Ele só quer as funções oxigenadas. Então, não está interessando para ele na questão a presença do haleto orgânico. Ele quer as funções oxigenadas. Aqui tem um oxigênio entre 2 carbonos, caracterizando a função éter. E aqui tem aquele CO2H. Cuidado! Esse CO2 é um carbono que está ligado com 2 oxigênios. E como que o carbono está ligado com 2 oxigênios? Ele faz uma ligação, mais uma, faltam 2. É uma dupla O e um O. E depois tem um hidrogênio lá, ó, caracterizando uma função ácido carboxílico. Então, se ele tivesse falado na fórmula, eu teria que dizer, tem um ácido, um éter e haleto orgânico. Como ele falou só as oxigenadas, ácido carboxílico e éter, resposta letra B. Então, com esses exercícios, a gente conseguiu fazer um pouquinho de questões de identificação de grupos funcionais e também características, propriedades, falar um pouquinho de temperatura, difusão, de ebulição, solubilidade de compostos orgânicos. Então, agora com vocês, treinem bastante, divirtam-se com exercícios de fixação. Um abraço, até breve.